Dhyasana número 5.1. Como Gati e Kilesa são incorporados aos pensamentos. Parte 1. Nesse Dhyasana explicarei como nosso Gati ruim ou Kilesa ou Asobhanachaitasika são automaticamente incorporados aos nossos pensamentos. Isso também está relacionado à questão de como essas entidades são armazenadas, o que também discutirei no final do episódio. Com base no que já foi abordado anteriormente, está claro que as nossas impurezas, ou Gati ruins, ou Kilesa, ou Asobhanachaitasika, estão todas relacionadas entre si e trazem calor ou tapa para nossas mentes. Essa é, obviamente, a causa raiz da angústia incessante, ou pilana, a agitação que todos nós temos. E, obviamente, justifica porque Niramsa Sukha é suprimido. Primeiro, gostaria de fazer um resumo do que abordamos até agora nesta série. Só quero ter certeza de que a base ou a fundação esteja correta. Nesse estágio inicial, não estamos nos concentrando em possíveis sofrimentos em renascimentos futuros. Aqui estamos tentando entender o sofrimento mental oculto que todos nós experimentamos nesta vida, aqui e agora. De fato, existem dois tipos de sofrimento que experimentamos nesta vida. Temos dois tipos de corpos, um corpo físico e um corpo mental. O corpo mental é onde nossos pensamentos são gerados. É um corpo muito fino e é menor do que um átomo, portanto, ninguém consegue vê-lo. Discutiremos isso em detalhes, mas, por enquanto, pense nesse corpo mental sutil, estando dentro do corpo físico que é denso e pesado e, de fato, controlando esse corpo físico. É isso que chamamos de mente. A mente controla o corpo físico. Um aspecto do sofrimento é, principalmente, o sofrimento associado ao nosso corpo físico, que inclui quaisquer males físicos, inclusive lesões, doenças, dores no corpo, dores de cabeça e, também devido ao fato de não ter o suficiente para comer ou beber, etc. Podemos chamar esses males de sofrimentos físicos. Eles surgem como resultado de nossas ações passadas. Algumas pessoas podem questionar essa afirmação, porque elas podem não compreender o conceito de Kama e Kama Vipaka. Nos próximos posts apresentarei evidências que sustentam essa afirmação e também discutiremos como podemos reduzir, pelo menos parcialmente, esse Kama Vipaka. De qualquer forma, não estamos falando sobre essas doenças físicas neste episódio. O segundo tipo de sofrimento que todos nós experimentamos nessa vida é mental. E esse sofrimento está totalmente associado aos nossos corpos mentais, mesmo que pensemos que esses sofrimentos mentais não sejam tão importantes ou significativos quanto aos sofrimentos físicos. Vou ilustrar que, de fato, pode ser muito pior do que os sofrimentos físicos em alguns casos. Então, vamos falar um pouco sobre isso primeiro. Pense no número de pessoas que estão cometendo suicídio por causa de doenças relacionadas ao corpo físico, versus aqueles que cometem suicídio devido a sofrimentos mentais, como a depressão.
Estou fornecendo um link para o resultado de uma pesquisa e ali se afirma que um estudo demonstrou que 90% das pessoas que se matam têm depressão ou outro transtorno mental diagnosticável ou abusam de substâncias. Embora existam pessoas que cometem suicídios porque não conseguem suportar a dor física associada a uma doença, esse número é insignificante quando comparado ao número de pessoas que cometem suicídio devido à depressão e a outras doenças mentais. Na maioria das vezes, quando as pessoas sofrem de uma doença física, elas tomam a decisão de melhorar. Mas a depressão mental pode fazer com que uma pessoa desista de sua vida no calor do momento. Os problemas mentais são muito mais graves do que as doenças físicas. Não acho que a maioria das pessoas que leem este site tenha problemas mentais tão graves. No entanto, todos nós, preste atenção, todos nós sofremos com versões menores desse sofrimento. Então isso também inclui você. Isso faz parte do sofrimento oculto que o Buda estava tentando transmitir. Todos nós sofremos de agitação mental, que ocasionalmente levam à angústia ou até mesmo a uma forma mais leve de depressão. Isso pode estar mascarado na maior parte do tempo, mas tenho certeza de que todos vocês podem lembrar de casos em que isso veio à tona. Na maioria das vezes, sentimos o estresse de tentar acompanhar a vida agitada e nem sequer nos damos conta desse sofrimento oculto. Ele passa despercebido. Além disso, temos o desejo de fazer algo o tempo todo. Sentimos que algo está faltando ou nos sentimos solitários, carentes ou simplesmente sem rumo às vezes. Temos necessidade de sair e conversar com alguém, ou de ir ao cinema, ou pelo menos ligar a televisão. Tudo isso se deve à agitação da mente. O desejo de sair com outras pessoas surge devido a essa agitação mental. Podemos até mesmo presumir que isso seja da natureza humana, mas essa presunção está incorreta. Isso só fica claro quando a mente se torna relativamente livre de impurezas. É por isso que isso não é percebido com frequência. E aqui vale uma pequena reflexão. Como está a sua gati e como você se classificaria seus níveis de pilana e niramsasuka? Hoje em dia, assistir à TV ou ir a um ambiente barulhento é, na verdade, um fardo para mim. Quando a mente está em paz, não é necessário usar estimulantes externos. Essa paz interior é chamada de Vasaka Parinami e é uma indicação da bem-aventurança nibânica, pelo menos nos estágios iniciais. Se for possível ficar em um lugar e meditar por 1 hora ou mais, então é provável que essa pessoa esteja experimentando esse Vasaka Parinami, pelo menos até certo ponto. Quando a pessoa é removida desse estado de Vasaka Parinami, é preciso usar estimulantes externos para manter a mente ocupada e para proporcionar um senso de propósito. Você já tinha ouvido essa explicação antes? Sei disso por experiência própria.
Quando eu estava trabalhando, não via a hora de chegar em casa e conversar com minha esposa sobre as pessoas irritantes com as quais eu tive que lidar naquele dia. E isso ajudava a acalmar a minha mente agitada. Eu também tinha que tomar meu drink quando voltava do trabalho, mas meu trabalho não era tão estressante e eu gostava muito dele. Ainda assim, havia uma agitação mental no final do dia. Já discutimos como essa angústia incessante ou pilana pode ser elevada devido a atividades imorais do corpo, da fala ou da mente. A propósito, elas também são chamadas de papakama. A maioria de nós não comete ações imorais ou papakama com o corpo, o que significa roubar, matar ou má conduta sexual, por exemplo. As atividades imorais mais comuns que as pessoas normais cometem surgem devido à fala e aos pensamentos. Por exemplo, mentira, fofoca, difamação e, em geral, ter pensamentos de ódio ou raiva sobre os outros. São os principais tipos de papakama que a maioria das pessoas comete. No meu caso, isso se devia principalmente ao fato de eu ficar com raiva das pessoas com quem tinha de lidar no trabalho. Fico chateado quando as pessoas não cumprem suas obrigações e se tornam irresponsáveis. Então, eu só precisava me acalmar quando voltava do trabalho. Vale ressaltar que, embora eu não estivesse abusando de outras pessoas, mesmo assim eu estava gerando um monte de manosankara, ruim em minha mente, por assim dizer. Vamos dar outro exemplo sobre as pessoas que estão no setor de entretenimento. É possível que problemas surjam devido ao apego excessivo aos prazeres sensoriais. A maioria usa álcool ou até mesmo drogas e a mente continua pedindo mais e mais. Conforme o nível de intoxicação aumenta, o corpo não responderá mesmo que a pessoa use drogas ainda mais altas. Então, de repente, um deles tem uma overdose e morre. Todos nós conhecemos as mortes trágicas de cantores e atores famosos que morreram de overdose de drogas. Até mesmo o hábito de comer em excesso pode ter resultados ruins na forma de sofrimento mental, além de problemas óbvios de saúde. É importante refletir sobre esses exemplos para fazer a conexão e tentar encontrar a causa principal desses problemas mentais. Em ensinamentos anteriores, falamos sobre 14 tipos de Asobana Chaitasika ou Kilesa, contribuem para a angústia incessante da mente. Por outro lado, quando alguém tem pensamentos bons e morais e se envolve em boas falas e boas ações corporais, a mente está em paz. Em contraste com papakama ou ações imorais, essas boas ações são chamadas de punyakama ou ações morais. Em um episódio anterior, falamos sobre como um Chaitasika em um pensamento pode ser comparado às cores que são usadas para pintar um quadro. Dependendo do uso das cores, é possível obter uma imagem agradável ou deprimente. Essa é uma boa comparação com o que acontece em nossa mente. É uma comparação muito simples e é incrível que as pessoas não percebam esse fato. Pensamentos ruins
levam a mente agitada e bons pensamentos levam a uma mente calma e pacífica. É simples assim. Quando temos um estado de espírito calmo e pacífico, nossos pensamentos têm principalmente Sobhana-Chaitasika, como bondade ou compaixão. Em uma discussão futura, mostrarei que os 8 fatores do nobre caminho óctuplo de fato pertencem ao conjunto de Sobhana-Chaitasika. Além disso, Mahachattarasika Sutta, o Buda descreveu como: primeiro é preciso iniciar o caminho óctuplo mundano e cultivar a mente até um estágio onde se possa acalmá-la, para ser capaz de compreender as 3 características da natureza: Anicca, Dukkha e Anatta. Não se pode ir direto para o nobre caminho óctuplo, simplesmente porque essa angústia incessante mantém a mente em um estado agitado com Pancha Nivarana, cobrindo a mente. Podemos não perceber que isso é verdadeiro, mas é. Você já tinha percebido que existiam sugestões de procedimentos passo a passo? Você tem certeza sobre em qual passo se encontra agora? Quando alguém sente dificuldade de manter o foco em um conceito por mais de alguns minutos, então a mente está agitada. Sendo assim, um bom teste é tentar fazer uma sessão formal de meditação em uma sala silenciosa. Se for impossível concentrar a mente por mais de 5 a 10 minutos, isso significa que a mente da pessoa está agitada. Isso é discutido no Mahachattarasika Sutta, na seção de interpretação do Sutta, e também está no post intitulado Buddha Dhamma em um diagrama. Mas percebo que a maioria das pessoas apenas os lê e continua sem compreender a real importância. É por isso que continuo enfatizando isso. É uma etapa crucial para seguir o caminho. É realmente essencial experienciar Niramisa Sukha e suprimir Pancha Nivarana para ser possível compreender a natureza Anicca. Isso é 1000 vezes mais importante do que ler sobre conceitos sofisticados como sunyata, vacuidade, ou bodhicitta e coisas do gênero. Essas leituras só levam a mais confusão. Quando a pessoa atinge algum nível de Niramisa Sukha ou paz de espírito, é fácil perceber que todos esses conceitos não fazem sentido. Aqui cabe uma nova pausa para refletir sobre a mesma questão sugerida há pouco. Como você classificaria seus níveis de Pilana e Niramisa Sukha? Portanto, o primeiro passo fundamental é abster-se de Dasa Akusala o máximo possível e também se engajar no cultivo de Sobhana-Chaitasika dentro do caminho óctuplo mundano. O processo de transição do caminho óctuplo mundano para o nobre caminho óctuplo é diferente de um processo gradual e, na verdade, acontece em um único momento de pensamento. Mas talvez a pessoa nem perceba isso por semanas e meses. Essa situação é similar a um atleta que se prepara para as Olimpíadas. Vencer as Olimpíadas é consequência de uma série de fatores, afinal, desconheço a história de alguém que venceu somente tendo um forte desejo de ser o número 1 do planeta, sem treinar para a prova. Um aspecto interessante é que,
Provavelmente esse atleta vencerá muitas outras competições menores no decorrer da preparação para as Olimpíadas. Assim, o segredo é permanecer no caminho com confiança, sem se preocupar com essa transição. Agora vamos dar uma olhada mais profunda em como a Sobanachaitasika ou Kilesa são incorporados em nossos pensamentos. Acho que essa é uma discussão muito importante que talvez seja bom revisar e compreender bem. Qualquer pessoa, a menos que seja um arahant, tem tanto gati bom quanto ruim. Lembre-se de que a tradução mais próxima de gati em português é hábitos ou caráter. Há alguns posts no site sobre gati e talvez você queira lê-los quando tiver tempo. Basta digitar a palavra gati na caixa de pesquisa que fica posicionada no canto superior direito do site para obter uma lista de publicações relevantes. Ao contrário do que dizem as grandes religiões, o bem e o mal estão em cada um de nós. Agimos de forma moral ou imoral de acordo com diferentes condições. Assim como é fundamental entender todas as regras de um jogo para ser um campeão, entender o papel das condições é de suma importância para evoluir no caminho. É claro que pessoas diferentes têm isso em graus diferentes, e até mesmo a gati da mesma pessoa pode mudar com o tempo. Esse é, de fato, o ponto principal do Buddha Dhamma. Qualquer pessoa pode mudar gati para melhor ou para pior. A base do Buddha Dhamma é que se pode ter mais paz de espírito mudando gati para melhor. Esse processo de se acalmar, serenar, ou em outras palavras, um processo de resfriamento ou tranquilização, pode evoluir até a felicidade completa e permanente de Nibbana. É um processo simples. São 2 etapas. Ao seguir esse processo corretamente, é garantido que a pessoa fará muito progresso no caminho em poucos meses. A primeira etapa é ficar longe de dasa akusala o máximo possível e pensar, falar e fazer coisas morais. A segunda é aprender os conceitos do Dhamma sempre que tiver tempo. Isso vale também para revisar o material que você já leu ou ouviu anteriormente. Quando isso é praticado, a compreensão aumentará a cada tentativa repetida. Portanto, se continuarmos praticando essas 2 sugestões com o tempo, gradualmente a pessoa experimentará a paz de espírito. Inicialmente, pode-se ficar desanimado ao ver quantas coisas ruins se fazem um dia. Normalmente, não percebemos isso, a menos que façamos um esforço para monitorá-las. Por exemplo, uma pessoa pode ter dito coisas grosseiras no passado e nem mesmo ter percebido isso. Mas quando se está genuinamente se esforçando, a pessoa começará a perceber os erros que está cometendo. A pessoa se tornará mais sensível para detectar erros se estiver realmente se esforçando. Consequentemente, no início, pode-se ter a impressão que as coisas estão piorando. Mas isso acontece porque a pessoa está interceptando mais dessas ações, falas ou pensamentos imorais. Se alguém tiver a perseverança para seguir o plano, em pouco tempo sentirá os benefícios. Muito bem, agora vamos analisar um pouco mais profundamente a relação entre algumas palavras-chave que discutimos até agora.
Vimos que nossas agitações ou depressões mentais estão enraizadas em 3 causas principais de impurezas: lobha, dosa e moha. Em seguida, descobrimos que existem mais 11 dessas impurezas, como a falta de medo de fazer o que é imoral e falta de vergonha ao cometer ações imorais. De fato, esses 2 fatores de Chaitasika estão em todos a Kusala Chitta. Quando alguém comete Dasa Akusala, nesse momento a pessoa está sem medo e sem vergonha para realizar esse ato imoral. Portanto, esses 14 fatores de Asobhana Chaitasika também são chamados de Kilesa. Então pode surgir a pergunta: por que usamos 2 nomes diferentes para a mesma coisa? Originalmente, a palavra Kilesa era usada nos Suttas. Quando o Abhidhamma foi finalizado, o que ocorreu centenas de anos após o Parinibbana do Buda, eles foram rebatizados como Chaitasika, para melhor representá-los como algo que dava cor à Chitta. Discutimos isso brevemente em um episódio anterior. Quando alguém cultiva Asobhana Chaitasika ou Gati ruim, é mais provável que a pessoa renasça nos 4 reinos inferiores. Gati ruins, que estão associados a Asobhana Chaitasika, também são chamados de Dugati. O prefixo Du é usado para indicar ruim. Continua no próximo episódio, Dessana 5.2.